Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Arquiteto 4.0, canal onde você fica sabendo de tudo sobre o retail design em primeira mão. Nesse vídeo a gente vai falar sobre provadores, a importância dele na efetivação, na concretização das vendas, um erro bastante comum que a gente encontra por aí, o que os clientes mais prezam, mais valorizam nesse ambiente. Meu nome é Daira Lopes, sou arquiteta especializada em varejo desde 2003 e se você gostou desse assunto, gosta de retail design e acha que isso aqui vai te acrescentar, já deixa seu like e fica com a gente até o final. É importante a gente entender por que a gente precisa prestar muita atenção no provador, tanto nós como arquitetos, né, como retail designers, designers de interiores ou como lojistas. Eu vou te mostrar, vou trazer para você 3 números que algumas pesquisas feitas no exterior mostraram, 3 pesquisas sobre varejo mostraram sobre o uso do provador. O primeiro deles é: 1/3 do tempo gasto dentro de uma loja é gasto dentro do provador. 1/3, bastante coisa, né? Depois, 33% das pessoas que entram numa loja, ou seja, 1/3 delas, entram no provador. E desses 33%, 2/3, ou seja, praticamente 22% do total, acabam levando um ou mais produtos que experimentaram. Então a gente está falando aqui de um aumento de 20% pelo menos nas vendas que é feita dentro do provador. Outras pesquisas mostram que de 70% a 85% das vendas das compras são decididas no momento da compra, que a compra ela é impulsiva e emocional. E se a gente está falando desse número e estamos falando que mais de 20% são decididos dentro do provador, que é onde o cliente tem efetivamente a experiência com o produto, né? A gente está falando de moda, é quando ele vê, quando ele toca. Então a gente pode chegar à conclusão que essa decisão de compra ela é tomada dentro do provador. É por isso que não dá para a gente pensar, gente, em provador dentro de banheiro, né? A gente vê essas lojinhas pequenas, lojas de bairro, por exemplo, em que não tem muito espaço, eu entendo, mas aí coloca, vamos colocar o provador embaixo da escada, vamos colocar o provador junto com o banheiro dos funcionários. Gente, não dá. Não tem quem se sinta bem, não tem quem se sinta confortável numa situação dessa, por mais barato que seja o produto. Quando o produto é muito barato, as pessoas nem experimentam, tá? Elas vão levar porque o tempo delas de experimentar vale mais do que o preço que pagaram no produto. Agora, quando as pessoas experimentam, porque já tem um certo valor agregado, então as pessoas querem conforto, não um lugar apertado, que elas não têm lugar para colocar roupa, não vai colocar em cima do vaso sanitário, principalmente utilizado por outras pessoas, é completamente desagradável. Então, a gente como lojista e como retail designer precisa saber essa importância, precisa entender que a experiência do cliente dentro do provador é imprescindível para aumentar as vendas. E como é que a gente faz isso? Bom, o primeiro erro que eu vejo é esse, né? Colocar o provador em qualquer lugar, não pensar, não planejar. Ah, vamos colocar num cantinho qualquer. A nossa prioridade é colocar produto, o provador fica onde ficar. Não é assim que funciona. A gente tem que pensar no provador como uma extensão da área de vendas. E ele efetivamente é o que a gente chama de área de vendas bruta, é a área que o consumidor tem acesso, mas que não tem produto especificamente, tá? E hoje, muitas lojas, eu acho super legal, isso é uma iniciativa ótima, já tem produtos dentro do provador. Então, dentro do corredor, já tem um expositor, às vezes de bijuteria, às vezes tem um manequim que expõe um produto super top. Então, isso é super legal, porque a pessoa já está ali dentro do provador, ela já está mais propensa a pegar mais uma peça, gente. Então, vale a pena quando a gente tem uma parede vazia assim, né, que não tem um uso específico, você colocar outros produtos, dar destaque a outros produtos, tá? Segundo erro que eu vejo é a falta de ventilação, e a gente vai falar disso já já, né? Então, vamos lembrar que quando a pessoa, ela tá se trocando, ela tá gerando calor, né? Tá tirando a roupa, tá colocando roupa, quanto mais peças de roupa, mais calor. Então, quando ela se sente naquele ambiente, principalmente o banheiro, trancado, um cubículo fechado, aquele ar respirado, a pressa de ir embora é desesperadora, né? Então as pessoas muita gente tem até, começa a ficar com claustrofobia. Então você pode entrar até com 5 peças de roupa, mas acaba desistindo de experimentar na primeira, e aí você dificilmente vai levar alguma, tá bom? Então esses assim são os erros, tem outros, gente, mas assim, esses são os mais importantes, tá? Tem da iluminação também, que eu vou falar já já,
mas esses são os mais importantes. Ah, tem mais um que eu acho que vale a pena a gente falar assim, da privacidade. Principalmente quando a gente fala sobre moda feminina, as mulheres querem privacidade, porque tem que tirar a roupa, ninguém quer ser vista, né? Então, como é que a gente precisa se preocupar nisso? Muitas vezes a gente vê provador com a face, com a porta, com cortina. Porta não tem muito problema, mas quando é cortina, que não veda totalmente, a gente tem que ter essa preocupação quando usa cortina. A gente tem que ter vários pontos de fechamento, seja com velcro, seja com uma presilha, de alguma forma. Mas às vezes a gente vê provador que não tem esse sistema, então fica aquele vãozinho das laterais e a porta está voltada para frente da loja, ou seja, todo mundo que entra na loja, todo mundo que passa na frente está vendo. A pessoa, por mais que seja uma frestinha e que na verdade não se vê, a pessoa tem a impressão de estar tá tendo a sua privacidade invadida. Então também acaba apressando o tempo de permanência ali dentro, tá? Então isso não é legal, a gente precisa dar preferência a portas em vez de provadores, porque porta a gente tranca, a gente sabe que ninguém vai abrir, a cortina, por mais que ela esteja vedada, alguém pode puxar sem querer, então é uma coisa que a gente precisa se preocupar, mas quando a gente tem provadores pequenos, a gente tem que usar cortina, porque a porta acaba ocupando um espaço de circulação muito grande. Só que pensa, né? Em vez de colocar de frente, de repente coloca de lado, coloca um anteparo e usa essa parede para expor mais produtos. Vamos pensar na arquitetura, o espaço em si já pode resolver esse problema de uma forma bastante fácil. E vamos falar aqui dos 5 pontos que os clientes mais valorizam dentro de um provador. Esses 5 pontos foram descobertos por uma pesquisa que a ABIESV, que é a Associação Brasileira de Indústrias e Serviços para o Varejo, encomendou em 2019. E fala de 5 pontos que os clientes realmente mais valorizam, mais prestam atenção. Então, se for para investir, a gente tem que pensar nesses 5 pontos, tá? O quinto deles é cabideiros e ganchos. Ninguém quer entrar no provador e colocar as suas próprias coisas no chão, concorda? Principalmente mulher. Mulher anda de bolsa e existe aí um ditado, pelo menos a minha mãe sempre falava isso para mim, ou falava da bolsa dela, não põe minha bolsa no chão porque eu vou ficar pobre. Então existe esse negócio, a gente não gosta de colocar nossa bolsa no chão, então é legal que tenha um cabideiro. Tem que ter um cabideiro para você tirou sua roupa, você tem que colocar em algum lugar. A roupa que você levou para experimentar tem que estar em algum lugar. E o ideal é que tenha mais pelo menos 3 cabides que você coloque, separa. Sim, não, talvez, né? Isso já tem bastante loja que tem e isso é super importante. Outra coisa que você pode pensar que faz bastante diferença é uma prateleira em cima desses ganchos, principalmente no varejo masculino, porque o homem não anda de bolsa em geral, mas ele anda com carteira, chave e celular. Então onde é que ele coloca essas coisas? Ele também não quer colocar no chão e correr o risco de pisar. Então se você tiver uma prateleirinha, pode ser uma coisinha pequena, de 10 por 30 centímetros, ele já tem onde colocar e já fica mais confortável esse espaço, tá? Então pensa nisso. O quarto ponto são os espelhos. O espelho não é o primeiro? Não é o primeiro, para você ter uma ideia da importância dos demais pontos. Então, gente, a gente sempre faz um espelho no provador, né? Não conheço nenhum provador que não tem espelho, graças a Deus. Mas a gente tem que ter um espelho que tenha uma largura mínima que a pessoa possa se ver, largura e altura, né? Então, o mínimo que a gente tem que trabalhar é de 40 por 1,60. Lógico, a pessoa é mais alta, ela vai precisar de um pouquinho mais de distância para se ver inteiro, né? Mas geralmente essa medida ela é suficiente. Toma cuidado, não vamos utilizar espelhos que afinam, que emagrecem, porque isso é manipular o cliente, não é de bom tom. Mas a gente tem que ter um espelho que reflita, um espelho de qualidade também, que não cria ondulações, né? Então não adianta você comprar um espelho de 2 milímetros, que não vai ficar bom. Então o ideal é usar um espelho de 5 milímetros, tá? E, se possível, usar mais de um espelho no provador. Por quê? Porque tem muita roupa que tem detalhe nas costas, então como é que a gente se enxerga? Fica difícil, né? Então se a gente tem um espelho na frente, um espelho de lado ou mais para trás, ajuda muito, gente. Ou com um biombo de espelho ajuda demais, tá? Então as pessoas dão muito valor a isso. O terceiro ponto é a ventilação, como eu já falei. Então a gente está num espaço que ele é pequeno por natureza, ou na maioria das lojas pelo menos ele é pequeno, e a gente não gosta de ficar respirando aquele ar que todo mundo respira, vamos concordar? Principalmente nessa época de pandemia aí, tudo bem que os provadores da maioria estão fechados, mas não é agradável, isso não vai mudar tão cedo. Então é importante que o provador tenha um pé direito relativamente
alto, assim, pelo menos 2,80, para que você tenha a cabine de 2,20 e mais um espaço de 50, 60 centímetros para cima, para que possa haver essa troca de ar, tá? Outra coisa, precisa ter uma refrigeração, né? Pelo menos, ou que seja a troca de ar, mas de preferência uma climatização que faça com que o ambiente permaneça ali em torno dos 23 graus, de 21 a 23 graus, tá? É uma temperatura, uma faixa mais confortável, em que ela pode experimentar uma roupa de frio sem passar mal de calor e pode experimentar uma roupa de calor sem passar mal de frio. Lembrando que o próprio ato de tirar e colocar roupa já gera calor, né? Então não ponha 24 graus, por mais que seja frio, a pessoa ao se vestir, ela vai começar a sentir calor. E se ela começar a sentir muito calor, ela vai desistir de experimentar. Eu mesma já passei por isso, já entrei em provador com, sei lá, 5 peças, e aí na primeira peça eu já estava suando e já desisti de experimentar as outras e não levei nenhuma, né? Porque não vale o sufoco ali, o mal-estar que você está passando, beleza? Aí vem em segundo lugar, é a iluminação. Gente, não dá para colocar uma iluminação qualquer num provador, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande com a iluminação de provador. Tem que ser uma iluminação, não pode ser focada, porque senão você gera sombras. A iluminação, quanto mais focada, mais sombra gera. Quanto mais sombra gera, mais difícil de enxergar o geral, né? O contexto o cliente vai ter. Não ponha a lâmpada em cima da cabeça do cliente, centralizado no provador, porque a gente gera sombras. Ó, a gente tem a sobrancelha mais para frente, então a gente gera uma sombra muito grande, acaba ficando com uma olheira super forte. A gente tem o nariz que gera sombra nessa parte, então a gente fica parecendo assim, meio aquelas cenas meio dramáticas do cinema, sabe? Então a pessoa se vê, o queixo faz sombra sobre o colo, o seio faz sombra sobre a barriga faz sombra, né? Então tudo faz, o nosso corpo faz sombra. E aí a gente acaba se sentindo mais velho, mais gordo e mais feio. Só que a pessoa, os clientes, muitas vezes não tem essa percepção. É a roupa, certo? Tá se sentindo feia, ela vai olhar, vai se sentir feia, ela vai falar, essa roupa não me caiu bem, não vou levar. E aí você vai ver, todas as roupas vão acontecer e só não vai levar nada. Você pode ver que a gente tem aí muito vídeo já no YouTube, de youtuber mesmo, né, fazendo foto em vários provadores de roupas e a diferença de um para o outro. Por quê? Por causa da iluminação. Uma iluminação adequada, ela é muito mais favorável para a roupa, tá? Outra coisa que a iluminação a gente tem que prestar atenção é a temperatura de cor dessa iluminação. Se você usa uma temperatura de cor muito alta, ou seja, uma luz muito branca, ou uma temperatura de cor muito baixa, com uma luz muito amarela, você vai interferir no tom de pele, que aí a pessoa pode, né, se achar estranha, e na cor do produto. Então ela viu um produto com uma determinada cor na área de vendas, na vitrine, e chegou no provador é outra cor, de repente ela não vai gostar. Ou ela gosta, aí quando ela chega na casa dela, ou ela olha na rua, que ela tá com luz do sol, ela vê que é outro produto, ela pode se decepcionar e pode voltar para trocar. Então o ideal é que seja uma iluminação de cor neutra, tá? Que é uma referência mais próxima à luz do sol, que é a referência que a gente tem de cor mesmo, tá bom? Então lembre-se, não utilize luz focada, uma luz mais difusa, de preferência que rebata no teto e volte. A luz frontal do espelho, ela é muito boa porque ela ilumina a gente de frente sem criar sombras. E se você tiver que colocar uma luz no teto, principalmente lojas mais populares acabam utilizando essa luz, você coloque entre o cliente e o espelho, tá bom? Então, do centro até o espelho, beleza? E o primeiro ponto, o mais valorizado, é a dimensão do provador. Então, pela ABNT, a gente tem a dimensão mínima de 90 por 1,10, tá? Não estou falando de provador de deficiente, isso aí é uma outra medida. Só que esse é um espaço mínimo, gente, assim, é o mínimo que cabe. Uma porta abrindo, você sabe aquele provador que você entra, aí você vai para o cantinho, fecha a porta, aí você tem um banquinho, você praticamente não consegue se mexer. Então, esse é o provador de 90 por 1,10. Então, sempre que possível, e quanto mais elitizada for a sua loja, maior tem que ser esse provador. Lembre-se que, principalmente em moda jovem, as meninas já estão com esse costume de ir entre amigas ou com a família. Então, às vezes, entre a mãe e a filha, né? Loja infantil também, precisa caber e comportar 2 pessoas. Ou você tem um hall na frente, um corredor que você tem um banco de espera.
tem que caber um banco para a pessoa sentar e tirar os sapatos, porque ninguém gosta de tirar o sapato em pé. E a pessoa não pode ficar se batendo com os cotovelos e mãos na hora que ela coloca e tira a roupa, tá bom? Então pensa nisso, a dimensão é o item mais importante na concepção do cliente. Mas Daila, para fechar esse assunto, e na pandemia, que os provadores estão fechados, né? As pessoas não estão querendo experimentar roupa e muitas lojas efetivamente estão fechando os provadores. Como é que vai ficar? Primeiro eu queria falar que sim, isso está acontecendo e isso eu acho que vai perdurar por mais um tempo, mas eu não diria que é uma situação permanente. Eu acho que é uma situação temporária. O brasileiro principalmente gosta de experimentar. Então eu acho que vai voltar a ter essa importância, o provador vai voltar a ser utilizado já, né? Eu acho que daqui a um ano e meio no máximo, assim que terminar essa pandemia aí, mais um tempinho, eu acho que as pessoas vão voltar a utilizar com a mesma intensidade, tá? Mas e agora? O que eu faço agora? Bom, lógico que você não vai fazer o projeto de uma loja própria para pandemia e depois que não vai poder ser utilizado, né? Mas como é que a gente pode utilizar um provador nesse momento? Bom, eu acho que uma sugestão, por exemplo, é transformar o provador como se fosse uma segunda vitrine. Por que não colocar manequins em todas as cabines, bem iluminados, com diferentes combinações de roupa? Ou colocar espelhos inteligentes em que a pessoa não precise efetivamente experimentar a roupa, mas que ela possa fazer a prova virtual. Vamos ser criativos nos provadores. Se a gente percebeu que o provador é onde o cliente toma a decisão de compra, a gente tem que dar novas soluções, né? Sempre focando na experiência do cliente. É isso que ele quer, uma experiência positiva e que seja marcante e que faça ele lembrar para o futuro, porque mesmo que ele não compre naquele momento, vai ficar gravado na memória dele e ele vai voltar outras vezes. Então, experiência, a gente pode lembrar o quê? Do hashtag, né? O compartilhamento. Então a gente vê muito isso hoje já, só que a gente vê aqueles adesivinhos bem tímidos, né? Ah, compartilha a hashtag e tal. Pô, isso aí já tá meio batido. Vamos fazer uma coisa mais legal, vamos fazer um ambiente em que a pessoa efetivamente tenha vontade de compartilhar, porque a gente vê muita promoção, muita campanha em que tem assim, compartilhe e ganhe tanto de desconto na próxima compra. Isso você está incentivando, mas não vem o desejo da pessoa. Mas se você faz um ambiente instagramável, ou vamos pensar, de repente, um painel de LED, que vamos sair do plano, né? Vamos pensar um painel de LED que a pessoa possa conectar o próprio celular, ela escolhe a foto e aí ela tira a foto naquele painel com a hashtag e aí ela vai querer compartilhar. Então eu acho que assim, lógico que tudo tem uma questão de verba, de budget, mas eu acho que o céu é nosso limite, a gente não pode se prender muito ao que a gente vê por aí e a gente tem que propor soluções alternativas, tá bom? Você, lógico, como um Shark, como um retail designer de qualidade, tem essa obrigação de melhorar a vida das pessoas, do cliente, do lojista, dos funcionários e da sua vida, lógico, tá? Espero que você tenha gostado, espero que as dicas tenham sido úteis. Não esquece de ler o nosso artigo, a gente fala sobre isso um pouquinho mais aprofundado lá no nosso blog. Segue nossas redes sociais, deixa seu like, te vejo no próximo vídeo.